Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não venho aqui, né, falar com vocês. Aqui estou eu. Tava aqui uma palavra muito conhecida, gente, muito conhecida, né? Juízes está contando a história de Gideão. Quem nunca, né, ouviu Midian, Gideão e os 300, ouviu nas historinhas, então é uma palavra muito conhecida. Mas aí eu tava aqui estudando, né, e fiz alguns apontamentos e queria compartilhar com vocês. Né, a gente sabe que, né, era uma época muito confusa em que Deus levantava um juiz, é tanto que antes de Gideão foi Débora. Débora veio com Baraque, né, e tal. E aí morreram, aí o povo vem e se desvia. Aí Deus levanta outro juiz, né? E aí até morrer o povo tá ali. Depois se desviava e Deus levantava outro. E nessa sequência depois Deus levanta Gideão. Mas uma das coisas interessantes, primeiro no capítulo 6, no final, Deus vem falando, né? Repreendendo o povo, lembrando ele que todo aquele mal tinha sobrevivido sobre eles, porque eles não deram ouvidos ao Senhor, né? Não ouviram o Senhor. E esse aqui ouvia no sentido de obedecer ao Senhor. Era a própria desobediência deles que estavam causando tudo aquilo. Até porque o Senhor já tinha deixado isso super claro, né? Que se eles obedecessem e andassem nos caminhos do Senhor, o Senhor estaria com eles. Se não, o Senhor não estaria. E o que eu quero compartilhar aqui no versículo 11, né, do 6, quando Gideão estava ali num lugar errado, né, porque ele estava malhando trigo, mas no lugar de pisar as uvas, para se esconder, porque o povo vivia em cavernas tentando se esconder, e mesmo assim fala que quando o povo vinha era como gafanhotos, destruía tudo, né? Então, quando chega aqui no versículo 12, que o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele fala: Homem valente, o Senhor está com você. E aí ele fala, né? Ele faz uma declaração sobre Gideão que nem Gideão sabia. Gideão tava ali escondido, tentando, né? Se sentindo oprimido ali. Aí chega um anjo do Senhor e fala: Homem valente. Nem Gideão tava acreditando naquela declaração, mas era uma declaração de quem sabia o que estava falando, né? Às vezes, nem nós mesmos sabemos quem somos, mas o Senhor já nos conhece, né? E aí, quando ele fala isso, né, no versículo 12, sobre que o Senhor estava com ele, e aí Gideão, no versículo 13, fala: Ah, meu Senhor, se o Senhor estivesse conosco, por que isso aconteceu? E Gideão, ele conhecia a história, ele fala: Olha, onde foram parar todos aqueles milagres que os nossos pais nos contaram? Apesar do povo não estar servindo e sendo fiel ao Senhor, eles conheciam, viu, gente? Por isso, como é que eu posso dizer? Não vale só conhecer, não é importante só conhecer, é importante obedecer, né? Eles conheciam Gideão, ele sabia, ele ouvia a história de tudo aquilo que Deus tinha feito, das maravilhas, mas ele dizia: olha, o que aconteceu? Por que agora nós estamos sendo, né? E aí no versículo 14, Deus dá uma missão a Gideão. Gideão estava vendo o problema. E Deus diz assim: olha, com essa força, a força que Deus estava vendo, que nem Gideão estava vendo, que você tem, avante, liberte você, os israelitas, do poder dos midianitas. Né? E Gideão fica: ah, Senhor, quem sou eu? Aí mais uma vez, né, no versículo 15 aqui, Gideão fala para Deus como ele se sente, né? Como ele se vê, na verdade, porque ele chega e diz assim: olha, o meu grupo de família é o mais pobre da tribo de Manassés e da minha família eu sou o mais insignificante. Olha como Gideão se via insignificante e olha como Deus o via, um homem valente, né? Porque, irmãos, uma coisa é certa: Deus, ele conhece o nosso primeiro e o nosso último dia. Ele conhece toda a nossa trajetória. Nós ainda não, né? Ainda estamos ali. Às vezes queremos nos desviar até dos planos que Deus traçou para nós, mas Deus sabe do nosso potencial, da nossa capacidade. E aí, o que eu queria, o versículo chave, o que eu queria mesmo compartilhar com vocês, que eu fiquei aqui pensando: uau, é no mesmo capítulo, mas no versículo 26, que fala assim: olha, a isso que Gideão tinha falado, que era insignificante, respondeu o Senhor: eu estarei com você. E aqui tem a declaração mais poderosa que um cristão, né, que eu, que você podemos receber: Deus estar conosco.
E a Bíblia garante que é até a consumação dos séculos, todos os dias. E essa é a declaração que nós precisamos interiorizar. Claro que nós temos que obedecer, temos que fazer a nossa parte, mas Deus está conosco. E essa foi a declaração que o anjo fez ali para Gideão. Mesmo ele desacreditando dele mesmo, mesmo depois ele faz provas com Deus, né? Deus poderia ter fulminado ele, mas Deus é paciente com ele. Ele pede que molhe a lã lá, e depois pede que deixa seca. E Deus dando provas e sinais de que estava com ele. Ele reconhece o senhorio de Deus, ele sacrifica ao Senhor, né? Ele volta à prática do que era boa e depois ele até fica, quando Deus recebe o sacrifício e manda fogo, ele até diz, meu Deus, eu vou morrer, porque eu vi o anjo do Senhor. Mas aí o Senhor diz para ele, não, paz, estou em paz, eu tenho uma missão para ti, eu tenho algo de ti, você não vai morrer não, eu tenho algo ainda que você precisa desenvolver. E é sobre isso, irmãos. É sobre Deus estar conosco. Esse é o maior segredo da vida. Se Deus estar conosco, eu não preciso ler mais o final da história. Porque Deus estava com Gideão. Isso até você que não conhece a história, que eu acredito que você conheça, mas até você que não conheça, já sabe o final dela. É como aqueles filmes, né, que parece que o mocinho vai morrer, mas a gente já sabe o final, ele vai sobreviver. Então você já sabe o final da história. Se Deus estava com Gideão, ele ia vencer. E Deus fez grandes coisas ali na vida de Gideão. Um outro ponto que eu acho interessante é que quando Gideão, ele tá ali ainda, né, nervoso diante de tudo aquilo, Deus diz para ele assim, olha, desce lá no arraial deles e escuta o que eles estão falando. Né, lá no 7, e aí chega lá um homem e tá contando um sonho, e aí ele diz assim, Deus diz assim para ele, vai ouvir para te encher de coragem e de ânimo para atacar o inimigo. Às vezes o que nós precisamos é ouvir o que a palavra de Deus diz sobre nós, sabe? Às vezes o que nós precisamos é dar ouvidos às coisas certas, né? Aquilo que Deus, para nos dar ânimo, para saber quem nós somos em Deus. E aí ele manda e ele desce lá e quando ele chega lá tem uma pessoa contando o sonho e aí o outro vai e conta pra ele a interpretação. Só pode ser Gideão, que Deus entregou esse povo todo na mão dele e a vitória já tá ganha. E aquilo trouxe ânimo, né? Gideão já chegou lá imediatamente. Bora, povo, pode levantar todo mundo. Vamos, os 300 lá, né? Vamos que Deus já nos deu essa batalha nas nossas mãos, já nos deu a vitória. E realmente, né, eles fizeram o que tinham que fazer e só pararam e observaram o próprio Deus lutando por eles ali naquele arraial. O próprio Deus fazendo. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Vamos recapitular, porque eu falo muito rápido, né? Até meu marido acha que eu falo rápido. Olha, primeiro, Deus faz uma declaração sobre nós que, mesmo que a gente não saiba, a gente tem que saber o que Deus sabe sobre nós. Nós devemos acreditar que Deus estando conosco não tem como perder. E nós devemos ouvir, porque a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Para quê? Para que isso gere no meu e no seu coração um entendimento do que Deus quer fazer através da nossa vida. Mesmo que aos nossos olhos nós sejamos insignificantes, quem vai fazer é Deus, quem vai lutar é Deus, né? E aí depois disso tudo, depois que ele vence toda a batalha, que ele volta, né, em Juízes 8, para concluir, no versículo 18, Gideão já com os reis ali para serem mortos e tal, ele chega e ele diz assim, olha, como eram os homens que vocês mataram? Né? Ele perguntando naquela conversa com os prisioneiros, os reis que eles tinham capturado, e os reis falam assim, olha, no versículo 18, eles eram parecidos com você, cada um era parecido como um filho de um rei. O inimigo via ele como um filho de um rei. E aqui eu concluo essa palavra, que eu espero que você tenha compreendido. Deus, ele tem uma visão sobre nós que pode não ser a nossa, mas que é a real, porque Deus, ele não erra. Deus, ele não erra, amém? E até aqueles outros homens via ele como filho de um rei. Assim como nós, o nosso inimigo, ele pode parecer muito, sabe? Se achar muito sobre nós, mas até ele tem que reconhecer que nós somos filhos do Rei dos Reis.
né? Nós fomos filhos do Senhor. Nós somos parecidos com o filho de um rei, não, nós somos o filho, a filha de um rei. Do rei dos reis, né? Nem qualquer rei, tá? Então, fique com essa palavra de ânimo nesse dia, que Deus possa abençoar. Depois vai lá em Juízes e lê ali a história de Gideão, que é sempre tão bom. Já li tantas vezes, mas quando eu volto lá, sempre o meu coração se enche de alegria por ver o Senhor batalhando a causa de seres humanos falhos como nós, sabe? De ver Deus trabalhando em nosso favor. Qual é o outro Deus que faz isso, não é? Então, Deus abençoe.